pergunta para o Brigadeiro foi planejada, ela foi mal intencionada para explorar qualquer que fosse a resposta. E aí, fechando meu comentário extenso pra caramba, perdão, falo muito, é sério. Pode falar, cara, fica à vontade aí. Pô, o Renato, acho que foi o Renato Gomes, não foi o Renato? Acho que foi o Renato Gomes que o pessoal trouxe, pelo menos a minha live. O Renato do Questione se falou também. Também? O Renato fez um vídeo sobre isso e ele falou muito calmamente sobre o tema, cobrando como cidadão, a interpretação, a visão do cidadão, né? Só que o pessoal não entende, e isso tem a ver com o que você falou agora, que essas entrevistas, o erro está na ingenuidade de dar a entrevista sobre esse tema. Porque é o seguinte, eu não dou entrevista há muitos anos. Toda entrevista que eu dei na vida foi distorcida pela imprensa. Porque eles chegam com um pacote de informações, eles têm 20 perguntas. Mas, na verdade, eles só querem saber relativo ao mês. Vão jogar fora tudo que você vai falar sobre os 20 temas que interessam. Os 19, eles vão pegar só um. É o caso aqui. Ninguém quer saber na imprensa sobre os caças, sobre como é bonita a farda. Ninguém quer saber isso. Que é uma frase. Hein? Ele quer uma frase. O jornalista quer uma frase. Ele frase. só tem lá uma casca de banana para jogar e o camarada escorregar. Eu comecei a combater isso, porque lá atrás, eu lembro do ex-ministro Fernando Azevedo, comprei uma briga com isso, inclusive, uma briga pessoal, que eu até conheço. Era uma pessoa que eu tinha toda uma consideração. Hoje vai lá para o TSE, o pessoal entende errado, acha que ele está indo lá para ajudar o Bolsonaro. Não está indo, ele está indo a convite do TSE. Ele é alguém que foi demitido pelo presidente Bolsonaro. E eu conversava com os amigos e aconteceu um evento muito emblemático para isso, que foi a questão dos jornalistas e todo mundo que estava sendo preso, detido. Eu não me lembro se foi efetivamente. Eu me lembro que foi uma causa envolvendo um dos jornalistas, não sei se foi, acho que foi o Oswaldo Eustáquio à época. E esquece aqui, não estou defendendo a pessoa de ninguém, mas sim a liberdade. Me interessa a liberdade. E eu cobrei de alguns amigos meus militares palacianos. E eu fui, inclusive, foi muito dura a resposta. Porque eu disse assim, olha, isso não é para as forças se posicionarem. Eu disse, ok. Peguei uma aula de um militar, de um oficial general. Fui embora para casa e disse, olha, tá certo. Defendi na live do mesmo dia. Mas olha como o destino é cruel. É cruel e é professor também. 2 dias depois, eu participei de uma manifestação em Brasília, que foi até a frente do Palácio do Planalto. E tinha uma senhora, uma tia, que pode ser uma das nossas amigas aqui que estão no chat, com a bandeira do Brasil. Eu vi a cena, ninguém me contou. A bandeira passou e bateu no cabelo de uma repórter da CNN à época. No outro dia, o Rodrigo Maia, uma série de autoridades se manifestou contra o povo brasileiro. Não foi contra o presidente Bolsonaro. Foi contra o direito da liberdade de expressão e manifestação. E, para minha grande decepção, o ministro da Defesa, fez um pronunciamento dizendo que rechaça todo tipo de violência contra a imprensa. Violência. Olha só, eu vi a cena. A própria moça da CNN tirou por menos. Deve ter sido algum diretor lá na central que deve dizer, porra, essa cena aqui serve para a gente manipular a opinião pública. Na hora foi nada aquilo. E o ministro vai lá e diz assim, sou a favor da liberdade de imprensa e essas pessoas que atacam a democracia. Porra, eu vou te dizer, eu peguei o telefone, eu liguei para esse general, que é meu amigo. Eu disse, pô, bicho, desculpa. Mandei o vídeo. Ele disse, Moisés, desculpa, eu estava errado. Foi a primeira vez que eu vi um militar me pedir desculpa por um pedido. Porque eu fui lá e defendi a ação. E daquele dia diante eu disse, tomara que esse ministro saia. Ele não representa mais o povo brasileiro. E o presidente Bolsonaro, eu acho que alguns meses depois, nós vimos o que aconteceu. Porque uma coisa é fingir neutralidade. Pô, eu sou neutro. Aí acontece algum episódio, eu aceno para o outro lado. Eu não acredito que foi o caso do Batista Júnior, porque eu conheço muito, eu tenho muitos amigos na Força Aérea. E até onde eu sei, dentre os 3 comandantes das forças, o Batista Júnior é o que tem mais, inclusive, proximidade com a nossa causa da liberdade. E espero... O Almirante também, o Almirante Garnier também não é brincadeira. Não, todos são, não, mas tem uns que são mais. Tem um que é... E eu conheço eu já falei com ele agora em dezembro, com o Garnier também. Mas assim... Ele é firme, bem firme. Mas de todos, o Batista, vamos dizer assim, internamente... O pessoal diz que ele é bolsonarista. Então, daí você vê. Ele, né? Então, por isso que a Folha foi falar com ele. Por isso que a Folha, para pegar a escorregada. Alguém de bastidor bateu. O cara é alinhado, hein? O cara é alinhado, hein? Bate lá que o cara é alinhado.
O Almirante Garnier, quando concedeu a primeira entrevista, aí foi o contrário. O Almirante Garnier concedeu a primeira entrevista, o pessoal tentou, não me lembro se foi Apple, uma dessas revistas aí que ninguém compra mais, e fez a pergunta sobre a fala do presidente de chamar de meu exército. Eu fiz essa live aqui, eu mostrei o áudio que ele foi muito claro de dizer o seguinte: é óbvio que é o seu exército. Aliás, nos dá muito orgulho que cada brasileiro possa dizer. Eu me sinto feliz quando eu vejo cada brasileiro dizendo a minha marinha. Né? Falas do Tramontina. Né? Então, assim, essas pegadinhas a gente tem que entender. Então, nessa primeira hora, ouvir esses comentários e dizer: olha, pessoal, questão institucional. É verdade, você está certíssimo. Foi meramente uma questão institucional. O contexto é outro. Naquele momento, o camarada está dando uma entrevista, ele não sabe, tem lá uma pauta e essa pergunta vai no meio. Exato. Né? A grande sacada de arrancar de um cara, eu entrevisto também, então eu sei como é que funciona. A grande sacada para você arrancar de um cara o que você quer que ele fale, né, que não necessariamente ele tem a dizer, é você construir o contexto. Esse é o negócio. Porque às vezes uma frase em um contexto tem um significado e fora de contexto tem outro. E como é que você dá o contexto? Na cabeça do cara. Então você está falando o tempo todo sobre, sei lá, você está falando o tempo todo sobre estratégia. Várias perguntas. Então o cara está com o tema estratégia na cabeça. Aí você vai e faz uma pergunta sobre outro tema, ele vai responder com o contexto de estratégia. E você não colocou contexto na pergunta, mas você contextualizou a pessoa. Isso acontece numa entrevista. Você vai dando o rumo de para onde a coisa caminha. Sobre a crítica, o cara que criticou ele, se eu não comentei, quero deixar um comentário. Pô, você acha que está certo criticar, né? Cobrar como cidadão? Eu acho que assim, por que a pessoa está criticando? Eu não vi a crítica, mas eu imagino que seja, pô, não era para ter respondido nada, como é que me dá uma resposta dessa? Né? Tem que pensar no impacto que isso vai ter para as pessoas que vão ouvir. Né? Até sei que o cara pode não ser esquerdo, mas, pô, como é que isso vai reverberar depois? Não, se você entende, você quer ver uma resposta fácil? Que o público vai reverberar. Inclusive, é importante. Deixa eu concluir que é legal. Conclua. Assim, se você entende que como vai reverberar o que ele tem a dizer é um problema, você tem que compreender que cobrar dele também vai reverberar. Então você tem que estar preocupado em qual é o impacto da cobrança pública que eu fiz.